Olá, amigos e irmãos, bem-vindo a você que está chegando agora, pela primeira vez. Tá? Muito obrigado aos que já estão inscritos, pelo apoio, pela honra que me dão em estar inscrito no meu canal. E o assunto de que irei falar hoje é sobre as bem-aventuranças de Jesus, e delas eu vou citar duas. Está registrado no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, tá? Versículos 8 e 9, tá certo? E as bem-aventuranças também está também inscrito no livro de Lucas, capítulo 6, verso 20 a 29. No Evangelho de Mateus, as bem-aventuranças estão escritas no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, tá bom? Só que as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, elas estão descritas no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7. Já no Evangelho de Lucas, elas estão escritas no capítulo 6, dos versos 20 a 29. Tá bom? Rapidinho aqui, vamos falar aqui desse assunto. Mateus capítulo 5, versículos 8 e 9 diz assim: Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus falou. O verso 9: Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Tá certo? Então, em meio a tantas confusões, no meio de tantas crises de relacionamento, de convivência, em que o ser humano está envolvido, seja em qualquer classe social. Às vezes você acha que as confusões e as crises entre as pessoas estão sempre relacionadas aos de menor poder aquisitivo, as pessoas que têm menos representatividade, mas não é. As confusões, os problemas de relacionamento, elas estão em todas as camadas sociais, desde o menor até o maior. Quando Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, porque estas pessoas acabam contribuindo para um ambiente pacífico e harmonioso. Só que, quando nós observamos isso, nós achamos que isso está relacionado a uma classe de pessoas. Não. É todos aqueles, seja simples ou o formado, o culto, ou aqueles que têm um poder aquisitivo elevado ou um poder aquisitivo baixo, né, para não dizer que a pessoa é pobre, né? Todos esses que trabalharem pela paz, trabalharem para um ambiente melhor, essas pessoas são consideradas pacificadoras. Parece que nós estamos falando de pessoas que estão incluídas no cenário cristão. Sim, mas há muitas pessoas também que não são cristãos, que são pessoas moderadas, tranquilas, pessoas que relevam, deixam passar, não tem a ofensa, não deixa que a ofensa entre no seu coração e gere um espírito de vingança. Então, os pacificadores são aquelas pessoas, seja elas cristãs ou não, que trabalham para que o seu ambiente, onde ele está, ou a sua volta, seja um ambiente pacífico e tranquilo. Para que isso aconteça, há fatores que precisam ser evidenciados. Primeiro, essas pessoas,
elas não se envolvem em questões que não levam a nada. Essas pessoas, elas só falam aquilo que produzem resultados positivos. Há aqueles que se envolvem em questões que não produzem nada e produzem até a morte. Os pacificadores é aqueles que não se metem aonde não foi chamado. Os pacificadores são aquelas pessoas que trabalham de forma a não criar um ambiente hostil entre uma pessoa e outra. Você tem um marido e uma mulher, certo? Uma fofoca de suspeita colocada no meio deste casal vai gerar conflitos. Então, assuntos que não têm profundidade, que não têm veracidade, que não têm... Nós temos uma mania, entre nós, os seres humanos, desde as antiguidades, de comentarmos muitas coisas até mesmo sem fundamento, né? Os pacificadores são pessoas que perdoam. Os pacificadores são pessoas que, mesmo sabendo que ele foi prejudicado em algum ponto, eu não estou dizendo que em todas as situações você vai ter que deixar para lá. Tem coisas que você vai ter que corrigir, mas de maneira pacífica, buscando um caminho legal. Dependendo do local, daquilo que você está envolvido, pode gerar perturbações para você no futuro. Então, os pacificadores são aquelas pessoas que dão bons conselhos. São aquelas pessoas que exercitam esse tipo de comportamento. Se eu não conheço, eu não sei, eu não vi, não tenho certeza, por que eu vou me envolver numa coisa num terreno que eu não conheço? Então, os pacificadores são essas pessoas que, se ele está no ambiente de trabalho, ele vai trabalhar para que o seu ambiente seja um ambiente de paz. Quantos conflitos se tem num local de trabalho? Por que se tem? Por causa de um elemento comum, chamado fofoca. Numa família, num segmento cristão, na sociedade como um todo. Então, os pacificadores são aquelas pessoas que servem para apagar incêndio. Olha só. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os pacificadores são pessoas limpas de coração. Não tem maldade, não tem segundas intenções. Então, qual é o conselho que eu te dou nesses dias para que nós possamos tornar o nosso dia melhor? Trabalhe pela paz. Trabalhe pelo seu ambiente. Isso é construído todos os dias. Se você visualiza um possível perigo no futuro, trabalhe para que esse perigo não chegue. Você está entendendo? Converse mais, compreenda mais, perdoe mais, tá certo? Releve mais. Neste ano de 2020, nós possamos adquirir uma postura daqui para frente de não tomar decisões sem tirar as conclusões concretas daquilo que é de fato. Não acreditar em tudo que se ouve ou que se escreve. Procurar checar tudo. E isso certamente trará a paz que nós precisamos no nosso ambiente, na nossa vivência diária. Então, procure conversar mais, procure compreender mais, procure perdoar, procure fazer aquilo que agrada realmente ao Todo-Poderoso. Eu tenho certeza que você poderá deitar na sua cama e dormir o seu sono tranquilo. Lembre-se, nenhum homem na face da terra é menos ou mais do que o outro.
há aqueles que procuram uma boa maneira para se viver. Tá certo? Mas todos nós, eu que estou falando com você, e toda a raça humana, nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar os esclarecimentos no julgamento final. Então lá vão aparecer pessoas que trabalharam pela paz, que trabalharam para evitar confusões, que trabalharam para evitar divisões entre as pessoas, que trabalharam para evitar conflitos. É isso que Jesus, quando ele veio, ele disse, no Evangelho de João, ele fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus falou, eu não dou ela, ou não vos-la dou, como o mundo a dá. Quando no mundo trabalha-se pela paz, às vezes você precisa fazer uma guerra para trazer uma paz. Mas a paz que Cristo nos traz é a paz que conserva todo ser humano. É uma paz que não prejudica ninguém. É uma paz que traz todo mundo a um bem-estar comum, a um bem-estar de nível elevado. Então, evite coisas desnecessárias na sua vida. Evite coisas que te trarão perturbação. Você que é moça, que é rapaz, ouça os conselhos dos mais velhos. Se você ouvir o conselho dos mais velhos, das pessoas que querem o seu bem, certamente a sua vida no futuro será uma vida de paz. Tire as conclusões. Não entre em caminhos tortuosos. Quando nós procuramos viver de uma maneira íntegra, nós estamos de alguma forma trabalhando pela paz. Quando nós vivemos uma vida enrolada, envolvida em coisas estranhas, em coisas que tentamos, que praticamos e escondemos das pessoas, que o Todo-Poderoso está vendo, nós estamos provocando um problema futuro. E aquela paz que eu precisava, ou que eu terei que precisar na minha velhice, eu não vou tê-la. Eu vou ter perturbação. Quando um homem ele adquire uma esposa, ele casa-se com uma moça, e ali adquire família, tem filhos, netos, bisnetos. Quando ele chega na sua velhice com seus cabelinhos brancos, ele precisa agora colher os frutos daquilo que ele produziu ao longo da sua vida. E se quando chegar o momento dele colher esses frutos, a sua vida na velhice for uma vida de perturbação, de angústia, de noites perdidas. Hoje você que está assistindo esse vídeo, você pode ser um jovem. Atente-se para o conselho. Talvez na sociedade que nós estamos vivendo, o conselho dos mais velhos parece antiquado, mas são conselhos que salvam. São conselhos que trarão paz à sua vida. Por isso Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, os que exercitam a paz. Então, esse é um bate-papo. Eu quero deixar isso para você, para que você tenha um dia melhor, uma semana melhor. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade.